dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel, sabendo-te de Deus morada, após teu sim a Gabriel. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar. Aqui estamos nós, programa Em Comunhão da nossa TV Aparecida. Toda semana esse bate-papo com vocês, refletindo sobre algum assunto, procurando aprofundar e ajudando você também a vivenciar com alegria a sua fé. É tão bom estarmos juntos nesta reflexão, principalmente quando nós podemos trocar nossas ideias livremente, né? Olha, não precisa concordar, né? Mas a gente fica feliz de que você presta atenção e nos ajuda a refletir. E qualquer coisa você pode entrar em contato conosco com toda a liberdade de filho e de filha de Deus. E eu tenho a alegria imensa hoje de estar aqui com alguns convidados. O primeiro deles é o Silvio Lino, nosso querido músico, organista do Santuário Nacional. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Padre Ulisses. Deus abençoe. Agradeço a presença aqui. Silvio, uma curiosidade, há quantos anos você está com o seu cordão umbilical ligado ao Santuário Nacional? Rapaz, nós começamos na Basílica Histórica em 1990, com o saudoso Dom Batistella, né? Sim. Que era o pároco de Aparecida. E depois dos anos 2000, longa caminhada no Santuário Nacional. Isso, organista. Isso. E ele chegou desde jovenzinho até agora que já é vovô, né? Avô da Laura. Que bom, parabéns para você e para a Laura, viu? Obrigado. Isso, e eu tenho também a alegria muito grande aqui online, está comigo a Rita Chagas. Ela é uma leiga, é cursilista, participa da paróquia de São Gonçalo do Amarante, ali da cidade de São Gonçalo, da Arquidiocese de Niterói. Membro do Grupo Esperança Viva, da Fazenda Esperança. E ela, minha gente, é formada na 3ª turma de pós-graduação em Mariologia aqui pela nossa Academia Marial de Aparecida, né? Junto com a Faculdade Deoniana. Então, uma alegria muito grande. Sim. Rita, seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada, Padre Ulisses. É um prazer, mais uma vez, estar falando com o senhor. Isso. E muito feliz também por estar participando do Em Comunhão com Silvio Lino, né, que é um dos nossos exemplos como músicos. Durante um período eu participei no Ministério de Música da minha paróquia de origem. Aí o Silvio sempre foi assim, quando apareceu na televisão a gente sempre observava. É um exemplo para nós. Obrigado pelo carinho, Rita. Nada. Que bom, viu? E aí, minha gente, nesse bate-papo nós vamos olhar com muito carinho para Nossa Senhora. E principalmente essa Nossa Senhora na piedade popular do nosso povo, dos nossos cânticos, das nossas orações, das nossas novenas. Vamos procurar refletir um pouquinho sobre isso. Queria mandar um abraço muito grande para todos aqueles que vão acompanhando o nosso programa pela TV Aparecida, pelo YouTube. Você que acompanha pode inclusive acompanhar programas anteriores, não é mesmo? Participando com a gente. Um abraço grande para a Edna Maria Silveira, que é lá de Formiga, Minas Gerais. Para a Irene Anchieta, de São Luís, do Maranhão. Para a Jaqueline Guerra da Fonseca, de Belém, bairro de Belém, de São Paulo. Também para a Joelma Souza, que é de Contagem, Minas Gerais. E para Maria Fia Lima, de Diadema, em São Paulo. Para vocês todos que nos acompanham assim, que a bênção de Nossa Senhora nos ilumine, que possamos juntos, então, através desses poucos minutos de reflexão, você possa captar aquilo que para você vai ser importante. E nós abrimos sempre com um card bíblico, presta atenção neste card. Naqueles dias, Maria partiu em viagem, indo às pressas para a região montanhosa, para uma cidade da Judéia.
entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou em seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Tu és bendita entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Como me é dado que venha a mim a mãe do meu Senhor? Pois assim que chegou a meus ouvidos a voz de tua saudação, o menino saltou de alegria em meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou que se cumpriria o que lhe foi dito da parte do Senhor. És Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de Deus. Dize sim e logo te tornas mãe. Das a luz depois o Cristo que vem nos remir. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou. Ó Maria, tu és feliz. Muito bem, nós vamos falar sobre piedade popular e queria que você notasse de imediato nesse texto que nos foi oferecido como um momento maior da revelação de Deus, como esse momento em que Deus irrompe na história da humanidade através dessa mocinha chamada Maria. Perceba que não estamos num contexto litúrgico, num contexto especial, não é mesmo? De religiosidade, de templos. Não, nós estamos aí na vida de uma moça simples, visitando a sua parente porque ela recebeu a mensagem de Deus. Ou seja, é um mundo da piedade popular, é dentro desse mundo dos pequeninos, dos sem importância para a sociedade que Deus se movimenta e que a história divina vai penetrando na história humana. Isso é importante para nós, porque senão a gente pode se iludir e achar que Deus vai de novo ficar trancado em templos, em sacrifícios. Isso não existe desde que houve o mistério da encarnação. Guarde isso no seu coração, porque esse card ele é importante para nós, a visita de Maria a Santa Isabel. E ela já trazia consigo, não mais dos templos de nenhum lugar do mundo, mas dentro dela, a plenitude da revelação. Um filho que estava sendo concebido, a presença do divino na carne humana desta pequenina criança sendo gerada. E continua assim o modo de agir de Deus. Rita, quando você vê esse pequeno texto da Escritura, o que toca no seu coração, minha irmã? Eu sempre penso que o Espírito sopra onde quer. Sim. E chegando no meio de nós, no meio do povo, como no geral, né, no universo, mas também especificamente naquela situação. Uma menina que recebe um chamado de Deus, que assume esse chamado e que se põe a caminho. Ela aceita e sai a caminho, ela não fica parada, ela vai levando essa novidade para ajudar, né? Ela sai para ajudar sem pensar em muitas outras coisas. E, como o Senhor falou, ela está lá no meio dos pequenos. Ela está como nós, todos nós que saímos de manhã para trabalhar, que saímos para nos encontrar com
com os nossos amigos, que estamos em casa nos nossos afazeres, que paramos num determinado momento do nosso dia e vamos visitar um parente que esteja, ou um amigo, ou um desconhecido que esteja necessitado, né? E essa vontade que nos move, não nos move simplesmente porque que nós queremos. Ela se move porque o Espírito de Deus é essa coisa que chega a nós na nossa pequenez, mas na simplicidade do Espírito de Deus. Que não tem, como o Senhor falou, a necessidade de ficar preso a coisas como grandes sacrifícios, grandes rituais. O povo, né, a nossa pequena expressão, o nosso pequeno sentimento é o que move, o que faz com que Jesus esteja no meio de nós. Exatamente. Eu sinto, sim. Isso é verdade, né? E assim nós compreendemos de imediato, minha gente, quando falamos em piedade popular, nós falamos nesse universo imenso da presença divina, desse Criador, que se manifesta em todas as suas criaturas e que nós aprendemos a louvar, não é mesmo? Desde olhar para as estrelas do céu, para olhar uma flor, olhar um fruto, olhar uma plantação que brota, olhar um animal. É exatamente o nosso louvor, o nosso bem-dizer a Deus, né? Antes que tudo isso fosse codificado em cultos, em ritos, em templos, em altares, sacrifícios, antes de tudo isso, há um ser humano que sente que existe a presença de um Senhor, de um Criador, de um Deus que tudo criou, que tudo fez. E é digamos assim, essa atmosfera da piedade popular que nos santifica. Nós vivemos dentro dela, né? Momentos celebrativos, muito bem, mas a relação com Deus, o contato com o Senhor, isso depende muito mais da própria piedade que nós temos aqui dentro de nós, né? E de repente, esse Deus que a gente imaginava lá nas alturas está aí no seio de uma mulher, está também dentro do nosso mundo da piedade popular. Eu acho que isso é muito impressionante, não é, Silvio? Esse mistério da presença divina que se manifesta em tudo e em todos. É verdade, Padre Ulisses, né? Olhando para o universo, o caminho de Santiago, a Via Láctea, né? Sim. E esse olhar tão especial de Deus para essa moça Maria, lá em Nazaré, naquela pequenez, naquela humildade, e ela acolhe o Verbo e traz esse Verbo para o nosso meio, né? E a visita a Isabel, como a Rita disse, ela recebeu aquela alegria e saiu a serviço, ela não ficou parada de fato, né? E assim as nossas liturgias, não pode ser apenas uma festa de altar, mas quando termina a festa de altar, começa a nossa missão em servir, Exatamente. Ir em busca daqueles que precisam. Exatamente, né? E queria que você refletisse com muita clareza de que a gente às vezes quer limitar Deus, né? Até as nossas expressões, elas são todas falhas, né? Você fala Deus lá no céu e olha para cima, ou então olha para baixo o inferno. A gente sabe que tudo isso é pura fantasia, né? Deus está na linha do nosso horizonte, guarde isso, Deus está na linha do nosso horizonte, é olhando para o Silvio, é olhando para os câmeras que estão aqui, é olhando para tudo que existe, é olhando para aquela flor, entende? Deus está na linha do nosso horizonte e é ali que nós encontramos com Ele. Se não conseguirmos enxergar o mistério de Deus presente nas criaturas, nós vamos nos enganar tremendamente, né? E para que isso ficasse muito claro é que aconteceu o mistério da encarnação. Jesus sempre esteve na linha do nosso horizonte e mais ainda, Ele se identificou com os mais pequeninos. Ele fez questão dessa identificação. Então, quando a gente conversa sobre piedade popular, né, e essa piedade, ela se volta com uma intensidade tão grande à Nossa Senhora, Maria Santíssima, é muito importante compreender, então, uma fé, uma vivência, uma busca de união com Deus que vai muito além de todos os ritos que nós temos. Os ritos são meeting points, são pontos de encontro para nós, mas eles não limitam em absoluto essa presença, essa ação, esse amor, essa vivência em Deus que nós podemos ter, né? E quando queremos nos iludir, é que nós nos refugiamos, então, em coisas sagradas, né?
é importante. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a piedade popular católica. Inclusive eu fiz um livrinho, Maria na Piedade Popular, que eu acho que ajuda a gente a refletir sobre isso, porque a gente, até certo ponto, não sei se Silvio ou Rita concordam, mas a gente acabou criando uma certa defasagem, uma certa divisão, né? Isso aqui é litúrgico. Isso aqui é antilitúrgico, isso aqui é sagrado. E eu tenho um medo tremendo das celebrações que parecem uma porção de robôs paramentados, né? Que a gente dá corda ou põe uma pilha e ele funciona do começo ao fim, sem haver esse olhar horizontal. Meu Deus se encontra no olhar do meu irmão, da minha irmã. Meu Deus se encontra ali naquela pessoa simples que está rezando naquele cantinho. Meu Deus se encontra naquela que está debulhando o seu terço. É aí que eu encontro os sinais vivos da presença de Deus. E os outros sinais sagrados é graça, são sinais da graça que Deus quer derramar sobre nós, né? Maria Rita, quando você sente piedade popular, antes de falar de Nossa Senhora, né? Mas o que você sente da sua vida, da sua experiência de mulher, piedade popular? Eu, Padre Ulisses, tenho sempre em mente os exemplos da minha família. A minha mãe, ela era uma pessoa muito especial. Ela era do Apostolado da Oração, ela era legionária de Maria e ela sempre mantinha esse exemplo, né, vamos dizer assim, de rezar praticamente o dia todo. Ela rezava de manhã, ela tinha as orações do Apostolado da Oração, depois ela fazia as orações da Legião de Maria. E geralmente às tardes, mamãe visitava os parentes e visitava as pessoas, as visitas que eram regulares, né, da Legião de Maria. E eu vejo sempre, né, nessa oração que ela fazia, na simplicidade dela. Minha mãe era uma pessoa que não era de muitos estudos, né? Na verdade, minha mãe foi uma pessoa que só estudou até a 3ª série primária. E ela sempre buscou ler a Bíblia dentro da possibilidade dela, que foi desenvolvido bastante até através dos estudos da Legião, mas ela sempre rezou o terço. E por menos que a gente goste da leitura, da meditação do terço, o terço nos ajuda muito nesse caminho de encontrar Jesus, através de pensarmos o que ele fazia e nessa relação que ele tinha com a mãe, ou a relação que a mãe tinha com ele, né? Porque o terço são partes da vida de Jesus, né? Em que a gente louva, né? E que a gente associa com a presença de Maria. E Maria é um exemplo para nós, né, nessa piedade popular, porque nós nos sentimos mais próximos dela, né? Porque ela era uma pessoa mais comum como nós, né? Não dizendo que Jesus não foi um homem, um ser humano como todos nós também somos, mas que Maria, principalmente para nós mulheres, né, ela está sempre muito mais próxima, porque ela vivenciou as mesmas coisas que todas nós vivenciamos, né? Todas as ansiedades, todos os nossos afazeres, todas as nossas caminhadas na vida social, obviamente guardando as devidas proporções, né? Sim. Existem 2 séculos de diferença, né? Mas um ponto que também me traz muito, muito presente, né, é esse canto que o Silvio cantou, do Dom Carlos Alberto, que fez parte do meu trabalho da pós-graduação. Ah, sim. Que eu analisei músicas marianas para se cantar nas missas. E essa canção, o És Maria, ela é para mim a porta de entrada mesmo, né? Que Maria é a virgem que sabe ouvir. Ela ouviu a palavra de Deus e se deixou caminhar, se deixou levar pela palavra de Deus. E porque ela acreditou, ela gerou, como disse na letra da música,
crendo geraste quem te criou. Né? E ela não ficou parada. Ela foi vivenciando esse sentimento, essa construção toda do plano de Deus. E nós, como pessoas comuns, podemos fazer exatamente a mesma coisa. Como eu falei, eu estudei os cânticos litúrgicos. E nessa divisão eu não classifiquei, o senhor até falou, o que é litúrgico e o que é antilitúrgico. Eu tentei não usar o antilitúrgico, eu usei o termo não litúrgico. Eu acho que é importante isso aí, entende? É a gente entender e compreender que em Maria Santíssima nós encontramos essa piedade popular, encontramos essa realização total de Deus na vida de um ser humano, né? E por isso que é tão importante ainda um caminho a ser feito a partir do próprio Concílio Vaticano II, que é esta união profunda entre a piedade popular e a própria liturgia. Já constatando que não existe isso até hoje, né? Nós temos que fazer uma grande caminhada nesse sentido. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, né? E a piedade popular não exige fórmula. Não precisa de uma fórmula penitencial para se penitenciar com Deus, né? Então basta expressar aquilo que está no coração. Exatamente. E a questão da liturgia é a ação do povo. Então, etimologicamente, não existe uma anti-ação. Logo, não existe esse termo antilitúrgico, não é? Acho que liturgia é a ação do povo. Então, se é uma ação, não existe anti-ação, né? Então, talvez não mais apropriado, mas antilitúrgico, a gente tem que desmistificar um pouco isso, não é, Padre Ulisses? Sempre existe, entende, o gostinho do aparecer, o gostinho do fazer cena, teatro. Esse é um risco muito grande para nós, né? E eu acho que Nossa Senhora é o ponto de encontro, gente. Nossa Senhora, ela é, digamos assim, o lado antropológico aberto totalmente para Deus, né? E Deus, nesse amor infinito, o plano teológico de Deus desce até Maria e se encontram nesse Jesus, Filho bendito de Deus, né? Então, o teológico que vem do divino, o que vem do humano, se encontra em Maria de Nazaré. Por isso que a nossa devoção a Maria é sempre um ponto de encontro com Deus, né? Não há como Nossa Senhora ser uma divindade à parte, não tem como. Ela é o ponto de encontro, é nela que está Jesus, é ela que concebeu Jesus, é ela que deu carne a esse Filho de Deus. E essa piedade, então, para mim ela é essencial, porque todos os santos se santificaram com a piedade, desde Santo Afonso, São Francisco, entende? Ou seja, é essa abertura que eu tenho, esse anseio, essa sede, essa loucura que eu tenho de Deus, né? E de repente Deus se faz Jesus. E Jesus vem e me oferece um pão consagrado, Jesus vem e me oferece uma palavra, Jesus vem e me oferece essa água que me batiza, né? Esse óleo que me unge. Então, ele veio ao encontro da minha piedade, né? Então, não pode haver um culto oficial aqui, né? E um povo lá do outro lado fazendo outras coisas. Esse ponto de encontro que é o desejo grande que aconteça. Nesse sentido que Nossa Senhora, ela é significativa para todos nós, não tenha dúvida alguma, né? Mas a gente queria ouvir o Silvio cantar mais uma vez aqui para nós, porque então vai percebendo aquilo que brota do nosso coração e que é assim tão importante para a nossa vida. O Espírito e a esposa dizem amém. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a esposa dizem amém. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Aí quando você passa ali pertinho do nicho de Nossa Senhora aqui na Basílica, você vê escrito ali bem ao redor da sua imagem exatamente aquilo que é profundamente teológico, né? E que aconteceu no mistério da encarnação. O Espírito e a esposa. A esposa é Nossa Senhora.
dizem amém, vem Senhor Jesus. E esse mistério da encarnação continua acontecendo, gente, né? Em cada celebração, em cada piedade, está ali Nossa Senhora conosco, junto com o Espírito Santo, falando amém, que aconteça, faça-se em mim segundo a sua vontade. E esse acontecer é exatamente a presença do Cristo, agora sim, o Cristo ressuscitado, o Cristo vencedor, o Cristo que vem para nos envolver na sua copiosa redenção. Então é tão bonito de perceber como a piedade e a sacramentalidade, em que Maria é esse grande sacramento da presença de Jesus, estão ali presentes. E a Igreja, a partir do Vaticano II, ela fez um esforço imenso de falar, gente, para de fazer cerimônias, vamos fazer uma celebração sacramental da história da nossa salvação. Vamos ter presente aqui Cristo ressuscitado, pascal, é Ele que importa. E vamos fazer que a comunidade participe ativamente, conscientemente, em português, cantando seus cânticos, realmente mostrando a alegria de ser seguidor, discípulo, discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque Jesus nunca viveu lá no templo, Jesus nunca colocou paramentos, Jesus, na hora que Ele celebrou o sacrifício maior dele, ele estava quase desnudo, sem nada, oferecendo o seu corpo, o seu sangue por nós. Isso é importante na nossa vida, não é, Rita? Esse encontro profundo, este mistério maravilhoso da religiosidade ou da piedade popular com a própria sacramentalidade da Igreja. Eu fico sempre muito emocionada quando eu passo ali no nicho de Nossa Senhora e vejo como as pessoas se aproximam e se expressam. Alguns só olham, como tem na música, né? Só queria mostrar meu olhar, né? Da Romaria. Outros vêm realmente caminhando até o nicho. Eu digo caminhando o tempo todo, né? Fazendo a caminhada, uma peregrinação longa. Eu vejo os que param e estão rezando o terço, outros fazem a sua oração em família, outros só choram, né? No momento em que eles se encontram dentro do templo e se deixam levar, se deixam expressar o seu sentimento de agradecimento ou de pedido a Deus. Eles encontram, trazem a sua expressão pessoal para um encontro grandioso com o sagrado. Porque Maria é o grande ostensório, né? Ela foi o ostensório vivo. Ela carregou Jesus em seu ventre. Então, com esse sentimento, como é que a gente vai dizer, como é que nós não vamos aceitar que o popular esteja junto do sagrado? Nós precisamos entender que Jesus, o Santíssimo, ele inspira o nosso pequeno sentimento, a nossa pequena expressão, que é o popular. Exatamente, então, né? O sagrado, o mais sagrado é que nos coloca, que o popular vai em busca do mais sagrado. Exatamente, eu acho que isso E Jesus fez isso, né? Exatamente. Ele veio ao contrário, o mais sagrado veio para o povo, para o popular, para o pequeno. Tá ok, viu? A gente vai voltar a conversar um pouco sobre tudo isso. Já começamos a refletir, mas ainda tem um trecho muito grande para levarmos em frente a reflexão. Mas tenha muito dentro do seu coração a piedade popular, principalmente a piedade mariana, porque ela é, digamos assim, a maior antena que nós temos para acolher o amor infinito de Deus por nós. Até a próxima semana, se Deus quiser. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil.